Olá a você que está acompanhando mais um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu me chamo Gabriel Tasconi, estou aqui com Jaqueline da Minha atrás das câmeras, com Marcelo Brajão, o copy mestre da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos, mais um podcast para você. Muito que bem, hoje estamos em um ambiente diferente, um lugar novo e é isso, mas o conteúdo continua bom igual. E para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. O último episódio, que foi o episódio número 16, eu falei sobre história no copy, como você construir histórias dentro de um copy para envolver a pessoa numa narrativa que leve ela a perceber a importância daquilo que você está apresentando como oportunidade de solução para a vida dela. No entanto, lá eu também comento que você pode construir narrativas que são reais e, inclusive, narrativas fictícias, que podem levar a pessoa a compreender um sentido que você quer transmitir. E isso não é necessariamente mentira, mas para você entender em que sentido isso pode ser utilizado e como utilizar a história no seu copy, você precisa assistir o episódio número 16, logo depois que você acabar de escutar ou assistir esse aqui. Muito que bem. Para você ouvir esse episódio, tem playlists e listas de reproduções onde você tiver, então termina esse aqui, volta lá e escuta todos. Inclusive, se você estiver assistindo a gravação pelo YouTube, tem a gravação do episódio 16 também, porque você pode estar ouvindo por alguma plataforma de transmissão de podcast, ou você pode estar assistindo a gravação. Então, acaba de ouvir ou assistir e vai lá e ouve ou assiste o episódio 16. Muito que bem. Então, voltando ao episódio de hoje, o que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura que eu utilizo para escrever os meus copies. É uma estrutura extremamente simples, mas que leva você a pensar de forma autoral em como você vai desenvolver o seu copy, seja uma carta de vendas ou os scripts dos vídeos de um lançamento. Muito que bem. Então, antes de começar a falar dessa sua estrutura, vale a pergunta, seguir uma estrutura pronta, um padrão assim, é sinônimo de sucesso, Marcelo? Existem variáveis, discussões e controvérsias nesse ponto aí, né? Eu não acredito que um modelo de copy, um modelo padrão de copy funciona sempre igual para todo mundo do mesmo jeito. Então, dentro da estrutura que você tem que ter a habilidade de fluir dentro dessa estrutura, podendo, inclusive, flexibilizar uma parte ou outra. Mas, para você conseguir fazer isso, antes você precisa conhecer a estrutura, para conseguir realmente flexibilizar uma parte ou outra. Outra coisa que é preciso levar em consideração é que quem está começando, ele precisa ter uma referência. E as referências para quem está começando são estruturas. Onde colocar o que em cada lugar no copy. Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido, esse conteúdo de hoje vai te ajudar a saber onde vem o que no copy, né? No entanto, cada parte inclui outras coisas. Eu vou falar aqui de oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, que é uma estrutura que eu utilizo há anos, mas dentro de oportunidade inclui algumas outras coisas, você pensar em algumas outras coisas. Dentro de prova, a mesma coisa, você considerar as formas variáveis de se apresentar uma prova dentro de um copy. Vou falar das objeções, que amplamente já foram trabalhadas em outros episódios deste mesmo podcast. E vou falar sobre a oferta, mas eu não vou entrar a fundo nos detalhes de cada uma das partes, mas para você ter clareza de que pode existir uma estrutura, mas dentro dessa estrutura você tem que desenvolver a habilidade de pensar nela de forma autoral. Você falou de uma estrutura de 4 passos, então, que você utiliza. Sim. Isso. E de onde que surge essa estrutura? Você criou? Você se espelhou em algum lugar? Como foi? Quando eu comecei a escrever copy, muitas pessoas seguiam uma estrutura de 21 passos. Não sei se foi... Eu acho que foi ele que criou. Perry Belcher. Perrybelcher. Perry Belcher.
Perry Belker tinha lá uma referência de 21 passos, eu não vou lembrar exatamente todos os passos. Depois de um tempo, se tornou mais comum utilizar uma estrutura de 12 passos. O desafio é que essa estrutura, ela mostrava mais como você desenvolver um copy vertical, ou seja, um copy de texto, uma carta de vendas, né? Uma estrutura criada para uma carta de vendas. E quando você ia fazer, vamos dizer assim, um processo de venda em vídeos, né? Se você fosse fazer só o vídeo de vendas, você até poderia seguir os 21 passos ou os 12 passos, que depois foi uma, vamos dizer assim, uma simplificação dos 21 passos de Perry Belker, foram os 12 passos. Não vou entrar em detalhes aqui de cada um dos passos, mas era muito mais prático você utilizar isso numa carta de vendas, que eu chamo de copy vertical, né? Porque é o único ponto de contato, do começo ao fim, a pessoa já tem toda a estrutura persuasiva, ou num vídeo de vendas. Se você fosse vender algum produto só com um vídeo de vendas. E aí essa estrutura funcionava até que bem. No entanto, se você fosse fazer um lançamento com vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, essa estrutura não era muito funcional, porque você ia quebrar as partes dela e os vídeos de um lançamento exigem outras partes estruturais, inclusive é uma das séries que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, lá no meu canal do Telegram, no Copy Daily, que se você ainda não está lá, você tem que entrar, e se você está assistindo a gravação desse podcast, na descrição tem o link que te leva para o canal Copy Daily. Se você está ouvindo, depois você vai no meu Instagram, @MarceloBragion, Marcelo, Braggion, tudo junto. Vai lá, clica no link da bio, aí vai aparecer um monte de botão lá, você acessa o botão da estrela que está escrito canal Copy Daily, e lá tem uma série que está acontecendo sobre as estruturas dos vídeos de um lançamento, e aí você vai entender o que inclui a estrutura de cada um dos vídeos de lançamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque tinha lá a estrutura dos 21 passos, depois ela foi simplificada para 12 passos, ela era funcional para copy vertical, carta de vendas ou vídeo de vendas, mas ela não era funcional para uma estrutura de vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas. E aí, tendo que desenvolver scripts para essa estrutura de lançamentos, desde o começo, estou falando aí de 7, 8 anos atrás, eu enfrentei o desafio de saber o que eu tenho que privilegiar em cada um dos vídeos de um lançamento. E aí eu comecei a identificar o padrão da estrutura de 21 passos ou da estrutura de 12 passos. E aí eu consegui identificar que dentro daquela estrutura existia como eu posso dizer assim, pontos mais importantes. E o primeiro ponto era sempre apresentar a oportunidade. Apresentar a oportunidade de uma forma que quebrasse o padrão do senso comum, para que você ganhasse a atenção da pessoa. Depois você tinha que provar que aquilo que você estava apresentando como oportunidade realmente era possível na vida da pessoa que estava vendo aquele copy. Depois assim que você apresenta a oportunidade, prova que é possível na vida da pessoa, a pessoa ainda tem algumas objeções. Então você vinha quebrando objeções e por fim você apresentava a oferta. Nesse sentido, eu comecei a testar essa estrutura. Bom, eu vou no começo do copy ou no vídeo 1 de um lançamento apresentar a oportunidade que eu tenho para a pessoa. No segundo bloco do copy ou no vídeo 2 de um lançamento, eu vou apresentar as minhas provas, a minha perícia, a minha comprovação de que aquilo pode funcionar para ele. Na terceira parte de um copy ou no vídeo 3 de um lançamento, eu vou quebrar as objeções dessa pessoa, responder as dúvidas que ela ainda pode ter em relação àquilo que eu estou apresentando. E aí, no último vídeo ou na última parte do copy, vem a oferta. Então, isso começou a funcionar para mim. Desde então, eu assumi essa estrutura simplificada como as 4 partes fundamentais nas quais eu penso antes de escrever e enquanto estou escrevendo. Apresentar uma oportunidade, provar que ela é possível, quebrar as objeções e dar uma oferta em que a pessoa entenda que o que ela está recebendo é muito mais do que aquilo que ela está investindo para ter. Muito bom.
E depois que você descobriu essa estrutura, o que ela facilitou na sua vida de copy? Como que facilitou escrever? Tempo? Qualidade dos textos? Eu acho que ela melhorou todos os aspectos, né? Velocidade de produção, qualidade dos textos, mas o que eu vejo como principal e que talvez vai te ajudar, você que está ouvindo ou assistindo aqui, que está aqui com a gente, que eu acho que vai mais te ajudar é você não ficar dependente de uma estrutura padrão onde você segue aquilo como uma receita de bolo, apenas preenchendo os espaços como ingredientes. Por que eu falo isso? Porque quanto mais as pessoas recebem estruturas de copy no dia a dia, e isso tende a aumentar, então as pessoas vão receber cada vez mais estruturas de lançamento com vídeos, cada vez mais propostas de venda com cartas de venda, cada vez mais, enfim, né? Cada vez mais as pessoas vão ser impactadas por oportunidades que vêm escritas como copy. E isso vai treinar as pessoas a compreenderem o padrão, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo da propaganda de TV, né? Quando você está assistindo um programa que você gosta e o programa é interrompido por um comercial, por um intervalo comercial, você sabe o que vai acontecer no intervalo comercial. Vão te fazer a divulgação de alguma coisa. Talvez para vender, talvez para criar um branding, né? Trabalhar ali a estrutura da marca. Você sabe o que vai acontecer no intervalo comercial. E como você está treinado e você já sabe o que vai acontecer no intervalo comercial, você tende a não prestar atenção. Você tende a, no intervalo comercial, procurar outra coisa para fazer. Você vai mudar de canal, você vai no banheiro, você vai pegar alguma coisa, você vai resolver alguma coisa, você vai mexer no celular. Porque aquilo que é a sua motivação de interesse de estar ali foi quebrada por uma coisa que você já sabe o que é. Então, a minha percepção é que quanto mais copies chegando nas pessoas, pela internet ou não, as pessoas vão ficar treinadas a saber o que aquele processo de copy está conduzindo ela a quê. Então, você tem que desenvolver a habilidade de não ficar preso e dependente de uma estrutura padrão, sempre igual para todo mundo do mesmo jeito. Porque aí você está treinando a pessoa a futuramente não dar atenção para o seu copy. Então, quanto mais você tiver a habilidade de flexibilizar a sua escrita dentro de uma estrutura simplificada, você consegue compreender que você pode fluir de uma forma mais espontânea e autoral em seus copies, para sair do senso comum, né? Para quebrar o padrão, para violar a expectativa e fazer assim com que a pessoa perceba que aquele seu copy pode até continuar sendo um copy, mas é diferente. Que é aí quando as propagandas, voltando ao exemplo do intervalo comercial, é quando um determinado intervalo comercial, uma determinada propaganda no intervalo comercial, ganha a sua atenção porque ela rompe o padrão estético da maioria das outras propagandas no intervalo comercial. E aí, de tempos em tempos, uma campanha publicitária se destaca em meio a todas as outras que são mais do mesmo. É disso que eu estou falando. E é nisso que essa estrutura de simplificada de oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta pode ajudar você na hora de escrever. Vou dar um exemplo aqui, que inclusive foi um exemplo citado agora pela Jaque. Você não viu, você que está assistindo, você que está ouvindo, não viu, mas este episódio acabou de ser editado porque a Jaque levantou a mão, a Jaque que está atrás das câmeras, qualquer dia vocês vão conhecer ela. A Jaque que está atrás das câmeras levantou a mão, nós paramos aqui de falar e ela deu o exemplo da Heineken. Ela falou como a Heineken tem esse poder de, durante um intervalo comercial, ela quebrar o padrão do senso comum e criar campanhas que fazem você parar para prestar atenção no que ela tem a dizer.
É nesse sentido, muito bem, Jaque, obrigado pelo exemplo, e é nesse sentido que eu acredito que uma estrutura simplificada pode ajudar a pessoa a amadurecer a ideia e escrever de forma mais espontânea e autoral sobre aquilo que ela tem para apresentar, para não ficar preso a um padrão estético de copy na crença de que aquilo vai sempre funcionar igual do mesmo jeito para todo mundo. Então, você falou dos 4 passos, né? Da oportunidade, prova, quebra de objeções e oferta. Então, vamos detalhar cada um deles agora? Vamos lá. Naquilo que tiver ao meu alcance, vamos detalhar. Muito que bem. Então, começar pela oportunidade mesmo. Vamos na ordem, depois a gente mistura as coisas. Beleza, vamos lá. Oportunidade. Para quem está assistindo, tá vendo aqui uma folhinha na minha mão, porque é uma cola, né? Não dá para... Eu poderia explicar isso sem recorrer a uma estruturinha aqui, mas eu acho que é importante para quem está ouvindo ou assistindo, porque pode, inclusive, fazer as suas anotações no tempo que for oportuno. De repente, você está ouvindo ou assistindo e, neste exato momento, você tem condições de anotar. De repente, você está ouvindo ou assistindo em uma situação que você não consegue anotar. Então, você pode... você sabe que depois você pode voltar aqui e você vai poder anotar aí uma estrutura simples do que inclui cada uma dessas partes para poder aplicar no seu projeto de copy depois. O que inclui oportunidade? A oportunidade, ela inclui algumas coisas. Primeiro, você precisa entender que apresentar uma oportunidade, ou seja, começar o seu copy apresentando uma oportunidade de transformação ou uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade de descobrir algo que a pessoa ainda não conhece, é o melhor caminho para se começar um copy, tanto numa carta de vendas quanto num lançamento com vídeos. Na carta de vendas, essa oportunidade apresentada e desenvolvida, ela vai pegar ali as primeiras páginas da sua carta de vendas. Vamos supor aqui uma carta de vendas de 30 páginas. Você teria aí as primeiras 4, 5 páginas como a apresentação dessa oportunidade. Algumas pessoas chamam esse começo de copy de carta de vendas de lead. Que lead é um termo do ambiente jornalístico que quer dizer uma introdução, vamos dizer assim, daquilo que vai ser desenvolvido em todo o copy. Mas nada mais, nada menos, simplificando aqui, do que você apresentar e desenvolver a sua oportunidade para que a pessoa entenda que aquilo é realmente uma circunstância única para ela aproveitar. Se você está falando do lançamento com vídeos, a apresentação da oportunidade tem que vir no vídeo 1, porque é o vídeo onde a pessoa vai se encantar com a possibilidade de ter um problema resolvido ou um desejo satisfeito. Então, ou você utiliza as primeiras páginas de um copy para apresentar a sua oportunidade, ou você apresenta a sua oportunidade, no caso de um lançamento com vídeos, no vídeo 1. O que inclui? Primeiro, você tem que ter uma boa ideia. Tem que ter uma boa ideia para apresentar a sua oportunidade. E essa boa ideia, voltando aqui no exemplo da Heineken, não sei quantas pessoas estão assistindo ou ouvindo isso aqui que assistem televisão, mas eu gosto de assistir televisão, inclusive para ver os comerciais, as propagandas. E recentemente a Heineken fez uma campanha mostrando no balcão de um bar, uma boate, alguma coisa assim, sempre um homem do lado de uma mulher. E o barman vem trazer um drink todo bonitinho, colorido, com frutinha e tal. E a tendência do barman é entregar o drink para a mulher. E a mulher vai e diz que o drink não é dela. O drink é do homem que está do lado dela. Ela quer a cerveja Heineken. Então, isso é uma quebra de padrão. Isso é uma quebra estética. E isso faz com que a mulher se sinta valorizada, se sinta num patamar de igualdade. Por que mulher não pode gostar de cerveja? Por que mulher tem que tomar drink? Por que homem não pode gostar de drink e tem que tomar sua cerveja? Então, ele rompe com o padrão estético, inclusive social, cultural, ou percebido pela maioria das pessoas,
e faz ali uma proposta de identificação cultural da marca, dizendo, olha, a minha oportunidade para você é que se você aderir à marca Heineken, nós aqui não temos estereótipo. Nós somos uma marca livre de estereótipos. Isso é uma oportunidade. Claro que é uma oportunidade de branding. Sim. Mas como você pode fazer isso no seu copy? É apresentando a sua oportunidade com uma ideia tão boa que provavelmente nunca ninguém tenha usado, porque essa é a definição de uma boa ideia. É uma ideia que nunca ninguém usou. Ainda que ela seja inspirada por outras ideias que já existiram, uma boa ideia só vai ser realmente boa se nunca ninguém usou, porque senão é uma ideia repetida. E uma das coisas que mais ajuda você a apresentar a oportunidade quebrando o padrão e saindo do senso comum é você não dizer o que todo mundo já está dizendo. Então, como que você tem uma boa ideia? É se perguntando o que ninguém está falando sobre isso que eu estou apresentando. E isso inclui, inclusive, você conhecer quem está apresentando coisas semelhantes às suas, para você saber o que você não deve dizer. Porque se você disser, você vai ser mais do mesmo. Mais um dizendo a mesma coisa. E quando você conhece o que já estão dizendo sobre soluções, produtos ou serviços semelhantes ou iguais ao seu, você consegue quebrar o senso comum, sair do mais do mesmo e ter uma ideia nova, diferente, e que vai quebrar o padrão e fazer a pessoa se interessar. Então isso é ter uma boa ideia. Às vezes as pessoas ficam mirabolizando, né, achando que uma boa ideia é uma coisa mágica, quase como que vai sair da cartola, uma coisa que você tem uma vez na vida, outra na morte. Não. Uma boa ideia é você ter uma forma diferente, nova e única de apresentar uma oportunidade, para que a pessoa perceba que definitivamente aquilo é diferente. Aquilo é único. Às vezes é uma frase boa. Às vezes é uma frase boa que você tem. E aquilo já dá um senso diferente para a mesma coisa. Por exemplo, eu já vendi. Uma vez eu vendi um produto financeiro. Uma vez não. Eu já vendi um produto financeiro, o mesmo produto, com 5 ideias diferentes. Que era um produto financeiro de opções. Então eu já vendi. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que eu conheço e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Então, essa foi uma primeira ideia que eu utilizei, que é uma ideia, inclusive, que já inclui uma promessa de benefício. Tenha ganhos, descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias. Mas aí vem a curiosidade, no mercado potencialmente mais lucrativo que eu conheço, que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Isso foi feito há 3 anos atrás. Beleza. Eu falei aqui dessa primeira ideia. Foi a primeira ideia, fiz há 3 anos atrás, mercado de opções, mercado financeiro. Depois, eu utilizei uma outra ideia chamada resultados extremos, que era apresentado em forma de dossiê. Como se o CEO da empresa recebeu de um analista financeiro um dossiê apresentando resultados extremos que ele queria divulgar para o público. E o CEO da empresa ficou preocupado se os resultados daquele dossiê, de tão extremo que era, se era realmente verdade. Então a gente construiu um lançamento em vídeos com o CEO da empresa falando do espanto que ele teve quando ele recebeu aquele dossiê e ele foi conversar com um especialista, com um analista financeiro, para certificar de se aquilo era verdade. E aí, inclusive, a apresentação da oportunidade no vídeo 1 era isso, o CEO dizendo que recebeu um dossiê de resultados extremos e ele tinha que averiguar antes de que aquilo fosse divulgado para o público em geral. E o vídeo 2 era uma entrevista dele com um analista financeiro que descobriu o padrão que identificava os resultados extremos que foram colocados naquele dossiê. E aí, no último vídeo, era um lançamento só com 3 vídeos. Então, no vídeo 1, apresentei a oportunidade. Vídeo 2, o CEO da empresa entrevistou o analista financeiro. E no vídeo 3, a gente vendeu acesso ao dossiê de resultados extremos com um acompanhamento para que a pessoa recebesse
a indicação do ativo financeiro que ia dar resultados extremos. Depois, a gente ainda trabalhou, enfim, trabalhei mais ideias, mais uma outra que me vem aqui na cabeça, nós trabalhamos sistema booster. Para o mesmo produto, eu criei uma ideia, sistema booster, o sistema de impulsão de lucro. Que quando você coloca R$1, o sistema booster te devolve R$5,76 de lucro. Para cada R$1, você tem o potencial de lucrar R$5,76. Então, isso é uma prova de como você pode ter ideias, várias ideias, para apresentar o mesmo produto. E isso é uma coisa que você precisa amadurecer no seu corpo, né? Para você não ficar preso numa ideia rígida de uma única forma de você apresentar a oportunidade. Então, estou dando aqui exemplo. Então, a primeira coisa que envolve quando você vai apresentar a oportunidade é ter uma ideia boa para apresentar essa oportunidade de uma forma diferente, como talvez ninguém nunca viu nem ouviu e como provavelmente ninguém nunca usou. E isso vai criar diferenciação, né? Outra coisa é você incluir na apresentação dessa oportunidade uma promessa de benefício. As pessoas, elas não se interessam pelas coisas se elas não perceberem logo de cara o que elas podem ganhar com isso. Ainda que seja uma revelação de algo que até então ela não sabia. Por exemplo, eu tenho um lançamento no mercado de saúde que a gente ganhou pela curiosidade com uma ideia muito simples. No mercado de saúde, falando dentro de um problema muito delicado de se tratar, que é o Alzheimer. E olha a ideia simples, o fim do Alzheimer. Quando você fala o fim do Alzheimer, as pessoas que direto ou indiretamente têm pessoas na família com esse tipo de problema, elas se questionam, é possível mesmo? E nunca ninguém apresentou o fim do Alzheimer com tanta clareza e simplicidade, assim como está agora aqui na minha frente. E eu estou falando de uma coisa verídica, de um tratamento possível, de um tratamento comprovado. De cada 10 pessoas que fazem, 8 conseguem minimizar os efeitos do Alzheimer, e em alguns casos a pessoa passa a ter uma vida normal. Isso é um estudo internacional, mas pouco divulgado, que eu fiz pela empresa chamada Jolivie, que tem um doutor lá chamado Anunciato, que estuda isso há muitos anos, não sei se 10, 15 anos ou mais, porque a mãe dele tem Alzheimer. E ele passou a estudar isso, começou a procurar soluções. Então, essa é uma forma de você ter uma promessa de benefício embutida na sua ideia, embutida na apresentação da sua oportunidade. Então, a pessoa, por um senso de curiosidade de descobrir se é possível o fim do Alzheimer, ela já vê embutida nessa frase curta e simples, o fim do Alzheimer, nessa afirmação, um potencial benefício de descoberta. Então, essa é uma outra coisa que você tem que considerar. Na apresentação da sua oportunidade, você tem que incluir uma promessa de benefício para que a pessoa entenda, beleza, legal essa ideia, legal essa oportunidade, mas o que eu ganho com isso? A pessoa quer saber. Então, diga para ela o que ela ganha com isso. E uma outra coisa é você escolher uma emoção central. Uma emoção central, isso inclusive pode ser, não sei se a gente já abordou no podcast a questão das emoções, mas você escolher uma emoção central dentro de uma das duas emoções gerenciadoras de medo ou ganância. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente pode abordar isso mais profundamente em um outro podcast, mas você vai provocar a pessoa a desejar aquilo ansiosamente, ou você vai provocar na pessoa o medo de manter um problema na vida dela ou até mesmo perder alguma coisa que ela já conquistou. Então, são duas direções. Provocar o desejo da pessoa querer ter o que ela ainda não tem, ou provocar o medo dela perder alguma coisa ou perpetuar um problema na vida dela. Escolhe uma direção, né? Então, isso é o que inclui esse bloco de oportunidade. Se você vai fazer o vídeo 1, o seu vídeo 1 vai apresentar essa oportunidade com uma ideia boa, com uma promessa de benefício, com uma emoção central que direciona a pessoa a desejar muito alguma coisa ou ter medo de perder alguma coisa.
E se você vai fazer uma carta de vendas, você utiliza ali as primeiras páginas para desenvolver, né, essa oportunidade. É isso. É isso. Muito bom. E então, depois que você apresenta essa oportunidade forte, única para a pessoa, o que você procura provar depois, que é a segunda parte? Você prova a oportunidade? Você prova que os resultados são possíveis? Como funciona aí? Tudo depende, entrando aqui no segundo ponto já, o de provas. O primeiro ponto é a oportunidade, o segundo ponto é provas. Por quê? Porque conforme você está conduzindo a pessoa a ter uma percepção diferente sobre a própria realidade, sobre a oportunidade que você está apresentando, a pessoa tende naturalmente, você, eu, todas as oportunidades que nós nos deparamos, nós tendemos a questionar algumas coisas. Como, poxa, será que eu consigo? Será que isso é para mim? Será que isso pode acontecer na minha vida? Então é muito importante que a cada momento que você vá apresentando as coisas, você prove para as pessoas que aquilo é possível para qualquer pessoa, que aquilo é possível para a pessoa que está vendo aquele copy, lendo ou assistindo o copy. Então, por isso que eu sempre digo, toda vez que você apresenta uma oportunidade, é importante que você prove. Não só que aquilo aconteceu, mas que você demonstre como aquilo acontece. E você também prove que aquilo é possível na vida da pessoa que está ali. Olha, essa satisfação que você está vendo aqui, esse resultado possível que eu estou apresentando aqui, essa oportunidade incrível que você está tendo acesso aqui, ela é possível para você também. E por que eu posso dizer isso? Aí você pode, por exemplo, aqui provar de várias formas diferentes. Você pode provar contando a sua história, porque aí você prova a sua perícia dentro desse campo e por que você pode dizer isso. Você prova através da sua trajetória. De repente você chegou em um determinado lugar que você quer que as outras pessoas cheguem, você está inspirando essas pessoas, você vai contar uma história. De repente você tem a história de alguém que já passou por esse processo com a sua ajuda. Então você vai utilizar ali um depoimento, uma prova de alguém que já foi transformado por essa oportunidade ou já teve o benefício da satisfação alcançada por essa oportunidade. Ou você vai provar em que sentido aquele resultado é possível, dando dados, dando comprovações de outras pessoas, relatos. É simplesmente, eu apresentei uma oportunidade, a pessoa do lado de cá está dizendo, tá, essa oportunidade é muito boa, muito legal, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Como isso vai funcionar para mim? E aí você entra com provas. Claro que quando se fala de provas, como eu acabei de dizer aqui, existem várias formas de provar, né? Eu não sei também se a gente já abordou o tema de provas, só provas aqui no podcast. Mas no Copy Daily, no meu canal no Telegram, eu já falei amplamente sobre provas de várias formas diferentes. Então, aqui eu apresentei, por exemplo, você provar através de comprovação científica, através de dados, através de demonstrações daquilo funcionando. Você pode provar através de uma pessoa que alcançou aquele resultado, você pode provar através da história do especialista ou da trajetória do especialista. São provas que você pode adicionar no seu copy para que a pessoa acredite que aquilo que você acabou de apresentar como oportunidade realmente é possível, realmente está acontecendo na vida de outras pessoas e realmente pode acontecer na vida dela. Eu gosto de trabalhar com 5 formas de prova, né? Que é o que eu chamo de aprovação, prova social, comprovação, afeição e comunidade. O que é uma aprovação? É quando outra pessoa te manda uma mensagem privada falando bem de você, elogiando você. Ou outra pessoa com certa relevância fala bem de você. O que acontece? Quando você recebe um e-mail privado, uma mensagem privada, essa mensagem é uma mensagem de aprovação, mas ela foi enviada única e exclusivamente para você. Então não é uma prova social, porque não foi publicado publicamente, né? Ela não foi colocada publicamente, foi mandada para você. Então você está recebendo a aprovação de alguém. E você pode utilizar isso no seu copy. Um print disso. Ou, no caso do vídeo, você mostra esse print na tela, numa edição.
Claro que quando a pessoa te manda algo privado, para você mostrar isso, você tem que preservar a privacidade da pessoa. Talvez a pessoa não quer aparecer. Então você vai ali e borra o sobrenome da pessoa, até mesmo talvez a foto da pessoa, ou você pede permissão de utilizar aquilo. E aí a pessoa pode te conceder essa permissão para você utilizar essa mensagem de aprovação no seu copy. Isso é uma forma de prova. Outra forma de você provar é você ter uma prova social, ou seja, alguém que na rede social falou bem de você publicamente. Aí sim você pode simplesmente printar, não precisa esconder nada, porque a própria pessoa se expôs publicamente falando bem de você. Então você printa isso e usa isso. Ou a pessoa te deu um depoimento em vídeo, você vai e pega um trecho disso e coloca. No copy escrito você não consegue colocar. Um pedaço de um vídeo pode colocar? Pode, mas não é viável porque a pessoa pode sair do seu copy. Então você vai ali mostrar um relato escrito dessa pessoa, mas com um print que demonstre que realmente aquela pessoa falou aquilo. No vídeo, você pode tanto utilizar o trecho de um vídeo da pessoa falando bem de você publicamente, ou um print que a pessoa deu um comentário falando bem de você no Facebook, no Insta, ou qualquer outra rede social, no YouTube e tal. Então, essa é a prova social, é diferente da aprovação. Outra forma é você utilizar a comprovação. O que é a comprovação? É você ter um dado técnico ou um dado científico que comprova por que aquele método funciona. O que está por trás daquele método? Outra forma de comprovar é você demonstrar a usabilidade e a funcionalidade daquilo. Em alguns mercados é mais fácil, em outros menos fácil. Por exemplo, você fala no mercado de emagrecimento, você pode mostrar uma demonstração acelerada de um antes e depois. No mercado financeiro, você pode mostrar uma demonstração da operação acontecendo em tempo real. Em outros mercados, você não tem muita facilidade de comprovar e você recorre a um dado técnico, um estudo, uma tese, uma comprovação científica. O que você tem que tomar cuidado quando você recorre a dados estatísticos, técnicos, teses ou comprovações científicas? É que você tem que traduzir a linguagem técnica para a linguagem da pessoa. É você mostrar a comprovação científica, o dado técnico, a tese, o estudo, sem utilizar aquela linguagem difícil que ninguém entende nada. Então você pega ali um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos que comprovam o seu método, o seu sistema, mas você escreve isso no copy de uma forma simples, para que a pessoa que está lendo ou assistindo o seu copy entenda claramente o que você quer dizer. Eu tenho um exemplo disso também no mercado da saúde, de um nutrólogo. O próprio nome nutrólogo já é, né, talvez para o leigo quer dizer pouca coisa, e que ele, a gente, um produto vencendo o diabetes, né, na área da saúde. E aí, o termo, porque ele é um médico, ele tinha que explicar claramente o que era nutrologia para uma exigência médica. Ele estava se expondo e ele tinha que explicar o que era nutrologia. Em vez de utilizar a definição técnica de nutrologia, nós pegamos a definição técnica e construímos numa linguagem falada, simples, onde nenhuma palavra era difícil de entender imediatamente. Então, isso são coisas que você deve recorrer na hora de você comprovar alguma coisa no seu código. Outra coisa é a afeição. Não, outra coisa, desculpa, é a comunidade. O que é a comunidade? Você mostrar quantas pessoas formaram uma comunidade em volta de você por causa do que você faz. Aqui eu estou falando sempre você, porque considerando aqui, né, algumas coisas, você pode ser copy dos seus próprios produtos, você pode ser um especialista que está assistindo ou escutando esse podcast, você pode ser um copywriter de outros especialistas. Em todo caso, estou falando do copy aqui, o copy apresentar a comunidade que se formou em torno do especialista. Isso dá provas, né? Provas de que aquilo realmente é eficaz, porque senão não teria tanta gente assim em torno desse especialista, seguindo o que esse especialista ensina.
Então, isso é mostrar a comunidade. Se você está escrevendo para um especialista que tem uma comunidade em torno dele formada por pessoas que estão aprendendo, estão sendo transformadas, estão sendo ajudadas por ele, é bom que você mostre nesse momento de provar, porque assim a pessoa acredita que aquilo é possível para ela também e ela pode adentrar nessa comunidade, que inclusive é uma necessidade básica do ser humano, fazer parte de grupos, fazer parte de comunidades. E por último, a afeição. O que é a afeição? Como você prova mostrando afeição? É o seu real comprometimento em estar intimamente ligado às pessoas que você ajuda. Por exemplo, se você tem um produto ligado a evento físico ou que demanda encontros presenciais, você pode demonstrar o quanto você realmente está comprometido em se dedicar e se doar às pessoas que acreditaram na transformação que você está propondo. Quando você mostra que você está doado àquelas pessoas que acreditaram na sua oportunidade, você, consequentemente, prova para a pessoa que ainda não comprou o seu produto ou serviço que você está 100% comprometido em ajudar ela. Isso, inclusive, quebra a objeção de eu não vou conseguir. Porque se a pessoa tem a perspectiva de que vai ter alguém bom do lado dela, acompanhando passo a passo, ajudando ela em cada fase do processo, ela tende a acreditar mais que vai ser possível para ela. Então, essas são as formas de provar e por isso eu acredito que é muito importante você provar logo em seguida que você apresentou a sua oportunidade. Inclusive, em alguns momentos, você tem uma promessa tão grande, tão forte, que você tem que provar imediatamente a prova para que a pessoa não duvide do que você está falando. Né? Eu já passei por isso várias vezes. Você tem uma promessa ou uma headline ou uma ideia tão boa, tão grande, que se você não provar imediatamente, ela pode soar irreal para a pessoa. Né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Perca 10 quilos de gordura em apenas 5 dias. Um exemplo. Estou exagerando mesmo para você entender o exemplo. É uma promessa muito boa. É uma oportunidade muito boa para quem quer emagrecer. Porque a pessoa vai emagrecer rápido, muito, em poucos dias. Só que o que acontece? Quando a pessoa bate o olho nisso, a tendência é desconfiar de se isso é verdade ou não. Então, dentro de uma promessa dessa, o que você pode fazer logo em seguida? Provar que é verdade. Como você vai provar? Recorrendo a uma dessas 5 formas de provar que eu acabei de dizer aqui. É você mostrar aprovações, provas sociais, comprovações, comunidades que se formaram em torno do especialista que propõe essa possibilidade e a afeição, ou seja, o comprometimento desse especialista em ajudar as pessoas a conseguirem aquilo que ele está propondo. Mas você tem que provar logo em seguida, senão a pessoa levanta um muro de objeção e fala, pô, isso não é possível, é mentira, deixa eu sair. Isso é uma farsa, né? Uma fraude. Então, para você prestar atenção nisso também. Não é porque você tem uma promessa muito boa que a pessoa vai querer te ouvir, porque às vezes uma promessa muito boa pode fazer a pessoa duvidar de você. E aí, o melhor caminho logo em seguida é você provar que aquilo é possível para ela, como já foi possível, como já aconteceu para outras pessoas antes dela. Então, é isso. Bom, então para finalizar, para ir finalizando aqui, a gente vai ter que dividir em 2 partes, porque vai ficar muito grande. Acabamos de descobrir que Sim. A gente vai ter que dividir as 4 partes estruturais de um copy, oportunidade, prova, quebra de objeções e oferta, em 2 episódios. Isso mesmo. Você já sabia desde o começo, mas pra gente é uma novidade. Exato. Acabamos de descobrir. Então, para ir finalizando, não necessariamente ele vai se encaixar, essa parte da prova vai se encaixar na estrutura de oportunidade no vídeo 1, prova no vídeo 2, quebra de objeção no vídeo 3. Quando eu falo dessas partes estruturais, é o que predomina, tá? Para você também não ficar preso nisso. Por exemplo, na primeira parte do copy eu tenho que apresentar a minha oportunidade. No primeiro vídeo de um lançamento tem que apresentar a minha oportunidade. Então eu não posso usar prova? Pode. Deve. Exato. Só que o que eu estou dizendo o que vai predominar é o desenvolvimento da oportunidade que você está apresentando com uma boa ideia,
uma boa promessa de benefício, uma emoção central que direciona a pessoa a desejar muito aquilo ou ter medo de perder alguma coisa. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Aí, quando a gente vai para a prova, significa que você não vai relembrar a sua oportunidade? Muito pelo contrário, você vai utilizar a prova como predominante nessa segunda parte do COP, mas justamente para reforçar a sua oportunidade, porque você está provando em função da oportunidade que você quer que a pessoa acredite. E aí, quando você vai para a quebra de objeções, a mesma coisa. Predomina a quebra de objeções. Vamos tirar as dúvidas, vamos quebrar as objeções que podem impedir a pessoa de tomar a decisão. E quebrar objeções tende a quebrar a objeção em função da pessoa acreditar na oportunidade que você está apresentando. Então, quando eu falo de oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, é o que predomina em cada uma das partes. Por isso que eu digo que é uma forma mais espontânea e fluida de você conduzir a escrita do seu COP sem ficar preso a regras ou regrismos que podem impedir a sua capacidade autoral de desenvolver um texto como uma conversa com a pessoa que está vendo ou assistindo o seu COP. Muito que bem. Então, acho que com isso encerramos esse primeiro episódio dos 4 passos da estrutura, né? Sim, eu acho que aqui é suficiente, porque senão fica muito conteúdo para um único episódio. E eu acho que quem ouviu ou assistiu até aqui sabe que provavelmente vai ter que voltar, né, no episódio para anotar algumas coisas se já não fez no meio do caminho. Esses dias eu recebi pelo meu direct no Insta uma pessoa que estava com o computador aberto, ouvindo o MRCast e fazendo anotações num arquivo. Por quê? O que acontece? E por que eu gosto muito de ver isso? Porque essa pessoa não só vai aprender, ele vai saber como aplicar. Porque ele não está confiando só na memória. Ele está armazenando o conhecimento e colocando o corpo dele no aprendizado. Se você aprende só ouvindo, você tende a aprender menos, a reter menos, porque você está confiando no que entra, do jeito que entra, considerando possíveis distrações que você tem, e no armazenamento da memória. E a memória é traiçoeira, às vezes. Muitas vezes ela não te dá o que você quer lembrar, que você sabe que ela tem. Você sabe que você já ouviu isso. Você sabe que você tem na memória isso. Mas você pede para ela e ela não te entrega. Muitas vezes acontece isso e você não tem tempo de esperar o dia que ela vai entregar. Porque às vezes você força a memória tentando lembrar de alguma coisa e ela não te entrega o que você quer. Aí passa um tempo, quando você menos espera e quando você não precisa mais, ela te dá o que você pediu. Quantos cortes e pausas não acontecem nesse podcast por causa de lapsos de memória, né? Exato. Então, eu recomendo muito que você anote insights e percepções que você tem durante a audição ou enquanto você está assistindo a gravação desse episódio ou de todos os episódios do MRCast. Porque assim, você ouve, grava, mas coloca o seu corpo em função de registrar o aprendizado com as suas próprias palavras. E isso faz com que esse conhecimento fique retido por mais tempo. E se acontecer da sua memória te trair e não te entregar na hora que você precisar, você sabe em qual arquivo ou anotação ou página de caderno recorrer para ter o conhecimento em suas mãos. Então é isso, eu acho que a gente acaba aqui. Acaba essa primeira parte, falando de oportunidade e prova, 2 partes estruturais daquilo que eu considero essencial em um COP. E aí, no próximo episódio, que será o episódio número 18, eu vou falar sobre as outras 2 partes estruturais para completar essas 4 partes, que é a quebra de objeções e oferta. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Para acompanhar os outros episódios, se você já viu, se você quer rever, se você ainda não viu, playlists e listas de reproduções onde você estiver ouvindo ou assistindo. Links importantes na descrição do YouTube, no Instagram do Marcelo, @MarceloBrajon. Vai lá que tem mais conteúdo importante e relevante sobre COP praticamente todo dia. É isso? No COP Daily, religiosamente todo dia,
enquanto eu conseguir. Muito que bem. Claro que pode falhar uma vez ou outra, por causa de alguma situação que eu venha a enfrentar, como diria minha mãe, Deus o livre, mas até hoje, desde o dia 7 de outubro de 2019, o Copy Daily religiosamente tem conteúdo postado todo santo dia. Até hoje invicto. Invicto. Muito que bem. Não é muito bom ficar cantando esse tipo de vitória, porque a gente nunca sabe, mas na medida do possível, que tiver ao meu alcance, a proposta do Copy Daily é conteúdo de copy todo santo dia. Muito que bem. Então, é isso. Acompanhe os outros links, os outros canais de comunicação. Muito obrigado e até mais. Você, último recado, você que está assistindo essa gravação pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá like, compartilha isso com outras pessoas e, principalmente, um pedido que eu quero fazer aqui, deixa um comentário para eu saber se eu estou sendo claro nas minhas explicações, se o que eu estou dando aqui de conteúdo está te ajudando, como pode te ajudar, e você pode, inclusive, deixar aqui nos comentários sua opinião ou sugestão de temas futuros, que nós vamos monitorar esses comentários para satisfazer a sua necessidade. Um grande abraço, você que ficou comigo até o final, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, ou Deezer, ou qualquer outro lugar. Tamo junto, é nóis, vamos que vamos, até a próxima. Valeu!